Olá, me chamo Miriam, sou cofundadora e educadora da Nortus e trago um tema essencial que impacta nosso dia a dia de diversas maneiras e muitas vezes não nos damos conta. Vamos conversar sobre a diferença entre desenvolver conhecimento, capacidade e competência sobre algo. E por que é importante fazer essa diferenciação? O que muda no nosso dia a dia se soubermos dessa diferença? Será que entender essas diferenças pode nos ajudar a desenvolver novos comportamentos e a desenvolver novos resultados? E então, vamos começar nossa jornada para entender a diferença que existe entre esses três níveis de aprendizagem? O primeiro aspecto essencial que precisamos considerar é que se alguém realmente está aprendendo algo, é porque essa pessoa necessariamente está fazendo com que o seu cérebro crie novos caminhos neurais enquanto processa as informações. Aprender algo novo de maneira proposital requer primeiro entendimento, segundo compreensão e terceiro repetição. E por que trazemos o entendimento e a compreensão antes da repetição? Porque para uma pessoa adulta aprender e manter o aprendizado de forma saudável, primeiro é preciso que o que está sendo aprendido faça sentido para ela. Tudo isso está diretamente ligado ao nosso funcionamento como seres humanos. Ou seja, nós funcionamos de forma integrada em três dimensões: a biológica, a psicológica e a social. Depois que fizer sentido, o que significa que a pessoa entendeu e compreendeu algo, ela terá maior facilidade em repetir o novo caminho aprendido. O segundo aspecto essencial que precisamos considerar é que conhecimento, capacidade e competência acontecem em três domínios de aprendizagem mental diferentes. E por serem três tipos de aprendizados, precisamos ter informações e fazer operações mentais diferentes para cada um deles. Antes de seguirmos com o conteúdo, vamos entender um pouco sobre o que estou chamando de operações mentais. Podemos dizer que quando uma pessoa está realizando uma operação mental, ela está conjugando as informações que ela tem à sua disposição. Por exemplo, se eu te der o seguinte problema para resolver. Você tem 2 baldes vazios. Num deles cabem 3 litros e no outro cabem 5 litros. Você também tem uma torneira com água à sua disposição. Como você faz para ter 4 litros de água utilizando os recursos que eu te passei? Pois bem, tudo o que você pensar para responder a esta questão serão as suas operações mentais sobre ela, ok? Aqui também é importante frisar que não existe uma escala de importância entre esses três tipos de aprendizagem. Todos eles são importantes. O que precisamos verificar é qual o tipo de aprendizagem que nós precisamos para cada situação que estamos vivenciando em nosso dia a dia. Vamos aprender a fazer isso? Antes de eu trazer um exemplo prático sobre o que eu estou falando, preciso te contar qual é o terceiro aspecto essencial que envolve o processo de aprendizagem. Gerar conhecimento é mais simples que gerar capacidade, que por sua vez é mais simples do que gerar competência. E para gerarmos competência sobre algo, antes geramos capacidade. E para gerar capacidade, antes geramos conhecimento. A lógica é simples. Esse terceiro aspecto traz imediatamente um outro raciocínio, também importante para essa nossa conversa. A qualidade da competência que alguém gera é diretamente proporcional à qualidade das capacidades que essa pessoa gera, e que, por sua vez, é diretamente proporcional à qualidade dos conhecimentos que foram criados. Vamos reforçar os principais conceitos que falamos até agora. Aprender algo novo requer que novas redes neurais estejam sendo formadas. Segundo,
Para formarmos novas redes neurais, precisamos realizar novas operações mentais. Terceiro, cada um dos tipos de aprendizados que vimos, o conhecimento, a capacidade e a competência, acontecem com tipos diferentes de operações mentais. Quarto, desenvolver competência é mais complexo que desenvolver capacidade. Quinto, desenvolver capacidade é mais complexo que desenvolver conhecimentos. Sexto, e por fim, um conceito que estava implícito no que falamos até aqui, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Desenvolver conhecimentos de qualidade requer que as informações também sejam de qualidade. Daqui a pouco nós vamos conversar mais sobre esse aspecto. Agora, vamos a um exemplo prático que nos ajuda a pensar sobre estes 3 tipos de aprendizados. Pense em alguém que deseja aprender a saltar de paraquedas. Vamos pensar que esta pessoa compre diversos livros sobre saltos de paraquedas. O que você acha que acontece depois que ela ler todos eles? Que ela já está totalmente pronta para saltar de paraquedas? Eu espero que você responda que não. E por que eu espero isso? Por 2 motivos. Primeiro, quando alguém lê um livro, essa pessoa está somente recebendo informações. E essas informações podem ou não se transformar em conhecimento. E isso depende do quê? Da qualidade das operações mentais que a pessoa está fazendo com as informações que ela está recebendo. O segundo motivo é que se as informações imprescindíveis para que a pessoa tenha um salto seguro de paraquedas não estão se transformando em capacidades, ou seja, se a pessoa não está conseguindo conjugar as informações como ela precisa, significa que não há espaço para o desenvolvimento das competências necessárias. Ou seja, neste caso, existem diversas probabilidades de que o salto de paraquedas seja desastroso. Muito bem. Impactados e impactadas pela importância de entendermos que o desenvolvimento de conhecimentos, de capacidades e de competências acontecem em 3 domínios mentais diferentes, vamos incluir mais alguns elementos chaves nesta nossa jornada. Para gerarmos capacidades sobre o tema que estamos trazendo aqui, agora vamos ter um breve olhar para alguns pontos importantes da nossa fisiologia e para o funcionamento do nosso cérebro, que impactam diretamente na aprendizagem de uma pessoa adulta. O primeiro ponto importante é que desenvolver um novo aprendizado está diretamente ligado a desenvolver uma memória de longo prazo. E esse tipo de memória precisa em torno de 8 horas de operações mentais para ser criada. O segundo ponto importante é que para uma memória de longo prazo ser desenvolvida, antes, a memória de curto prazo, também chamada memória de trabalho, precisa achar interessante o assunto, para só então mobilizar a devida atenção a ele. Mas o que significa ela achar interessante? Significa que o que está sendo proposto faz sentido para a pessoa, ou seja, ela está vendo algum tipo de utilidade prática para o que está sendo convidada a aprender. O terceiro ponto importante se refere à forma como propomos algo para alguém, pois a mesma poderá mobilizar a pessoa para aprender ou para resistir ao aprendizado. Como espécie humana, nós somos animais e a nossa biologia funciona para responder automaticamente aos acontecimentos do nosso entorno. Isso é uma resposta biológica de preservação da espécie. Então, por exemplo, se alguém chega para nós e diz: "Você tem que aprender isso porque eu quero", ou "Você tem que aprender isso porque eu estou mandando", ou ainda "Você tem que aprender isso porque a empresa quer e vai ter consequências se você não atender ao pedido". Se recebermos dessa forma, o que você diria que acontece primeiro? Que nós pensamos: "Nossa, que forma inspiradora de receber um convite para o meu desenvolvimento, estou muito feliz".
a probabilidade de recebermos dessa forma é praticamente nula. Por que isso acontece? Porque esse mecanismo de preservação, chamado SAP, Sistema de Autopreservação da Espécie, gera inicialmente duas químicas, duas emoções, de afastamento ou de aproximação. O que isso significa no processo de aprendizagem? Se o SAP de uma pessoa fizer a leitura de que pode haver risco na interação, a primeira tendência é resistir ao que está sendo proposto. Se nos sentirmos em risco, vamos nos afastar. E isso significa que barreiras foram criadas para um novo possível aprendizado. O quarto ponto importante é sobre a mielina. Você está vendo a representação de um neurônio e te convido a olhar para a mielina. Ela é uma bainha que aparece de cor alaranjada na imagem. Essa bainha se forma nos axônios dos neurônios que estão nos caminhos neurais que mais usamos para processar as informações do dia a dia. Quanto mais mielina uma rede neural tiver, mais rápidas as informações são passadas por ela. E esse é o princípio das nossas respostas automáticas aos acontecimentos em nosso entorno. Esses caminhos neurais mielinizados podem ser aprendizados anteriores que tivemos de forma consciente ou de forma inconsciente e usamos para responder às situações do dia a dia. Um exemplo de aprendizado inconsciente que uma pessoa não pensou para formá-lo é se uma criança cresce escutando as pessoas adultas em seu entorno dizerem que faz mal tomar banho logo depois de uma refeição. Existe uma boa probabilidade que surja um adulto que vai repetir essa linha de pensamento. Isso significa que existe uma rede neural mielinizada e sempre que aparecer a ideia de comer junto com tomar banho num mesmo cenário, essa rede neural despertará. E a linha de raciocínio dessa pessoa será aquela aprendida quando criança, até que ela comece a refletir sobre isso. Eu citei no início da nossa conversa que os aprendizados propositais acontecem por entendimento, compreensão e depois pela repetição do que foi entendido e compreendido. Então, a repetição está diretamente conectada à mielinização das novas redes neurais que precisamos desenvolver ou fortalecer. Vamos recordar os elementos-chave que vimos até aqui? Já entendemos que conhecimentos, capacidades e competências se formam de maneiras distintas e que eles são interdependentes. Já entendemos que nossa fisiologia e nossa biologia estão diretamente ligadas aos nossos aprendizados. Já entendemos também que temos um sistema automático de resposta que irá verificar primeiro se estamos em riscos ou não. Também entendemos que o nosso corpo pode se mobilizar para gerar aproximação ou afastamento ao que está sendo proposto. E isso dependerá da forma como algo estiver sendo proposto. Já entendemos também que aprendermos algo ou reforçarmos um aprendizado tem a ver com a criação ou fortalecimento de caminhos neurais que precisam ser mielinizados. Agora, vamos incluir mais um elemento muito importante para o ciclo de aprendizado, até o desenvolvimento de competências. Lembra que eu trouxe uma informação anterior sobre como a nossa memória de curto prazo, também chamada de memória de trabalho, fica atenta ao nosso entorno e filtra o que é importante para ser considerado e processado? Isso significa que se as informações que alguém estiver recebendo não forem interessantes, ou se a forma como as informações estiverem sendo passadas gera afastamento e não aproximação, o cérebro dessa pessoa não vai considerar essas informações como importantes para serem usadas. E se isso acontecer, não serão realizadas operações mentais que considerem essas informações. Vamos ver uma imagem que pode nos ajudar a entender a importância das informações no processo de desenvolvimento de conhecimentos, capacidades e competências. De forma geral, o que esse diagrama nos ajuda a entender?
que uma pessoa pode fazer operações mentais muito boas, mas se as informações não forem de qualidade, o seu ciclo de aprendizagem vai ficar comprometido. E outro aspecto que podemos entender é que se uma pessoa tiver informações de qualidade, mas não tiver operações mentais de qualidade, o seu ciclo de aprendizagem também ficará comprometido. De forma mais detalhada, o que podemos aprender com esse diagrama? Podemos aprender como se forma um conhecimento, como se forma uma capacidade e como se forma uma competência. Vamos conversar sobre cada um deles agora. Como se formam os novos conhecimentos? A primeira etapa que precisamos cuidar é sobre eleger as informações de forma muito cuidadosa. Já entendemos que as informações são a base para gerarmos novos conhecimentos. E como vimos anteriormente, a partir de um conhecimento gerado é que vamos gerar as novas capacidades e depois as novas competências. Ou vamos fortalecer as que já temos. A segunda etapa que precisamos cuidar é com as operações mentais que realizaremos para formar conhecimentos, porque elas também precisam ser de qualidade. São as operações mentais que vamos fazer que vão conectar essas novas informações aos conhecimentos que já temos e às vivências anteriores que tivemos. Se não forem operações mentais adequadas, não geraremos conhecimentos de qualidade. Por exemplo, já aconteceu com você de estar lendo um livro e ter uma página que você não consegue sair dela? Que precisa ler mais de uma vez? Então, a probabilidade de que aquela página traga informações que são menos interessantes para a sua memória de curto prazo é bem grande. Se a gente não se dedicar a pensar em como aquelas informações podem ser úteis no nosso dia a dia, ou se podem conectar a outros conhecimentos que já temos, elas não vão se transformar em novos conhecimentos. E um parênteses aqui. Ao ler um livro, ao escutar alguém num curso, ou ao me acompanhar agora neste webinário, por exemplo, você não está recebendo um novo conhecimento. Você está recebendo informações e criando o seu próprio conhecimento sobre os temas que estão sendo passados, a partir da sua bagagem de conhecimentos e da qualidade das operações mentais que você está fazendo nesse momento. Agora, vamos conversar sobre como são geradas as novas capacidades. Pela primeira vez aqui nessa aula, vou trazer a informação sobre os tipos de capacidades gerais que existem. São duas: capacidade abstrata e capacidade tangível. Essa última, a tangível, é a que nos interessa mais nesse momento, porque ela é a ponte para o desenvolvimento das competências. É importante destacar que uma capacidade abstrata surge junto ao surgimento de um novo conhecimento. O que isso significa? Que enquanto estamos fazendo as operações mentais, gerando novos conhecimentos, dando início a novas redes neurais ou fortalecendo as redes já existentes, estamos gerando também ou potencializando capacidades mentais sobre a condição de fazermos algo diferente, mesmo que ainda a gente não saia fazendo aquilo para o qual estamos nos preparando. Vamos voltar ao exemplo da pessoa que quer aprender a saltar de paraquedas. Ela entende que saltar de paraquedas exige um desenvolvimento muito próximo a ter competência para isso, já que é a sua vida que está em jogo. Por saber disso, ela leu os livros e procurou uma escola para aprender a saltar. No decorrer das aulas teóricas, ela associou adequadamente as informações que recebia com as imagens mentais que tinha sobre saltar de paraquedas. Ela conseguiu pensar com qualidade sobre todos os movimentos que estavam sendo ensinados. Na cabeça dela, o que antes era somente uma vontade, começou a tomar formas e discernimento de como ela fazer o salto. Isso significa que essa pessoa desenvolveu novos conhecimentos e novas capacidades, mesmo que ainda abstratas. Agora,
Vamos conversar sobre a etapa do desenvolvimento das capacidades tangíveis. Essa é a última etapa antes do desenvolvimento das competências. Quando uma pessoa desenvolve capacidades tangíveis sobre algo? Quando ela faz todo o circuito anterior que nós conversamos até aqui, desde a escolha das informações, as operações mentais de qualidade, com o direcionamento para os novos comportamentos que quer, e inclui a esse circuito a realização de simulações. Mas o que são simulações? Significa a gente realizar algo mentalmente, ou aplicar o que aprendemos em alguma situação fictícia, ou até mesmo em alguma situação real, mas que já tenha ocorrido. Simular significa aplicar o aprendizado teórico em algo fictício. Retornando ao exemplo do paraquedas, a pessoa se dedicará a repassar mentalmente todo o aprendizado que obteve, imaginando que está dando o salto de paraquedas. Ela pensará etapa a etapa em todas as ações que precisa fazer no momento em que precisa fazer. E ela ainda também poderá simular na prática todas as etapas possíveis antes de fazer um salto de um avião. Ao tangibilizar as capacidades abstratas, uma pessoa se torna ainda mais capaz de se colocar em prática nas situações reais e aumenta suas chances de ter bons resultados. Com isso, chegamos na etapa do desenvolvimento de competências. Depois que entendemos como um novo conhecimento é desenvolvido, como novas capacidades são desenvolvidas, o que você diria que acontece para que uma capacidade tangível se torne uma competência? Vamos pensar. Se já desenvolvemos capacidades mentais, se já simulamos nossa atuação com situações fictícias, o que falta? Agora é hora de aplicarmos nas situações reais do dia a dia, sem simulações. Sem podermos parar o tempo. Vamos aplicar nossas novas habilidades no contexto real. E quanto mais aplicarmos, quanto mais a gente acompanhar como está a nossa performance, quanto mais verificarmos como estão os nossos resultados, mais teremos condições de fazer os ajustes necessários em todo o circuito de aprendizado. E agora você pode perguntar, mas precisamos ajustar todo o circuito, Miriam? Se for necessário, sim. Por quê? Se os resultados que tivemos ainda não foram satisfatórios como queríamos, a gente precisa fazer as devidas verificações. Será que faltaram informações de qualidade? Ou, será que fizemos as devidas operações mentais? Ou ainda, será que fizemos simulações suficientes? Ou, será que aplicamos o nosso conhecimento e capacidades em situações e contextos condizentes com o aprendizado que tivemos? Enfim, somos responsáveis pelo nosso próprio desenvolvimento. E, se formos responsáveis por criar condições para o desenvolvimento de outras pessoas, teremos ainda mais complexidades para considerar no processo. O importante é que agora a gente sabe como o ciclo do aprendizado acontece para os seres humanos adultos que possuem as condições biopsicossociais para aprender. Vamos fazer uma síntese do que vimos até aqui? Na etapa da coleta da informação, precisamos ter acesso a informações de qualidade e realizar operações mentais relevantes para o aprendizado pretendido. Quanto mais qualidade queremos no aprendizado, maior qualidade precisam ter as informações e as operações mentais realizadas. Uma informação de qualidade diz respeito a fatos, acontecimentos, dados, vindos do maior número de fontes possíveis. As operações mentais de qualidade dizem respeito às perguntas, às conexões entre as informações, às análises, aos arranjos possíveis entre as informações e o aprendizado que se quer ter. As informações podem ser acessadas de diversas formas. Por exemplo,
Se a pessoa assiste a uma palestra sobre a importância da comunicação para nutrir bons relacionamentos no ambiente de trabalho e conseguir fazer operações mentais de qualidade, refletir, pensar, raciocinar, esse processo gerará a percepção do sentido e da importância daquilo que foi apresentado. Isso acontecendo, pode-se dizer que a pessoa conseguiu gerar um novo conhecimento. Uma informação só se transformará em conhecimento se a pessoa fizer as operações mentais com ela, ou seja, se a pessoa considerá-la nos arranjos mentais que fará, se ela verificar como a informação serve ou não, em que contexto serve ou não e como poderia ser usada. E tantas outras operações que podem ser feitas enquanto realmente estamos pensando. Neste nível, a pessoa já assimilou as informações que fizeram sentido para ela e já gerou novos conhecimentos, relacionando-os com os conhecimentos que estavam armazenados em sua bagagem. Se o processo acima acontecer, ao mesmo tempo, ocorrerá o desenvolvimento de novas capacidades abstratas. Isso significa que agora, no modelo mental da pessoa, existem mais condições para que ela, de fato, comece a pensar diferente a respeito daquilo que está aprendendo. Depois da capacidade abstrata desenvolvida, que é ter uma condição mental sobre algo, é possível que essa capacidade se tangibilize um pouco mais. É hora de tornar o abstrato mais palpável. É hora de sair do saber e começar a se preparar para saber fazer. Nada melhor do que boas simulações para gerarem pensamentos mais complexos e conexões neurais diferentes, permitindo que possamos tratar uma dada situação de forma mais efetiva. E essa é a etapa do desenvolvimento das capacidades tangíveis. Neste nível, a pessoa é convidada a realizar simulações aplicando o que ela aprendeu. Ou seja, é um nível cognitivo mais profundo em que ela exercita suas capacidades abstratas, tornando-as mais próximas de se tornarem uma competência. No nosso exemplo da pessoa que assistiu uma palestra sobre a importância da comunicação para nutrir bons relacionamentos no ambiente de trabalho, após ela ter gerado os novos conhecimentos e, simultaneamente, as novas capacidades abstratas, a pessoa pode usar o novo aprendizado para realizar uma simulação em uma situação fictícia, sem ainda aplicar na vida real. Fazendo isso, a capacidade abstrata passa a se transformar em uma capacidade tangível, o que lhe dará ainda mais condições para fazer a aplicação em alguma situação real. Essa é a fase que antecede o desenvolvimento de uma competência. O próximo passo é aplicar as novas capacidades tangíveis em contextos reais. Quando a pessoa leva para a sua prática diária tudo aquilo que conheceu, refletiu e simulou, significa que chegou à etapa do desenvolvimento de uma competência. E quanto melhor for o seu resultado nessa aplicação prática, mais competente essa pessoa estará se tornando. Este é um ciclo que nunca termina, para quem deseja aprender continuamente. O ser humano sempre estará em desenvolvimento, incluindo novas informações, gerando novos resultados, novos conhecimentos, capacidades e competências, e identificando novas necessidades a serem atendidas. Espero que você tenha gostado desse webinário e que a gente possa se encontrar em algum outro momento educacional da Nortus. Até breve!